essas duas fases que você comentou, que é ele pequeno, começando a ser médio, e ele perdendo o controle do financeiro, porque precisa voltar a atenção para a operação dele, é crítico, porque ele ainda também não tem a educação financeira, que é entender, como você mesmo disse, o que é um DRE, o que é um fluxo de caixa gerencial, o que é exatamente, como é que eu entendo o meu balanço, né? São perguntas, mas puta, entrou dinheiro, eu recebo, eu vou lá, pago, sobrou dinheiro, eu tiro como distribuição de lucro, é meu dinheiro, eu pego meu dinheiro. Essas confusões são naturais nessa fase, porque é uma operação pequenininha, e ele entende que aquele dinheiro que entrou é para pagar o que precisa pagar, e depois o que sobrou vai para a conta dele, porque é o salário dele, e isso é perfeitamente normal acontecer. O BPO, quando ele entra nessa frase, ele apoia o conhecimento também. Ele vem com a linha de automação, mas também vem com o conhecimento agregado, passando para o sócio o que ele precisa saber para entender o negócio. Então, quando a gente fala de DRE, DRE é demonstrativo de resultado do exercício, tá? Numa linguagem contábil. Ela traz todas as receitas e todos os custos e as despesas para te entregar o que aconteceu de resultado no seu negócio naquele determinado período. Pode ser mensal, trimestral ou anual. Mas a DRE ele apura um determinado período, todas as receitas e despesas que aconteceram. Ele não é o seu fluxo de caixa. Tem uma confusão natural também aí, tá? O fluxo de caixa é o seu extrato bancário. É como aquela receita entrou e como aquela despesa saiu. Exemplo clássico. Você faz um faturamento para um determinado cliente de R$ 5.000. Esse faturamento vai ser pago em 2 vezes, de R$ 2.500. Para o seu contador, o seu negócio é o fato gerador. É quando você emitiu a nota. Se você emitiu essa nota de R$ 5.000, o seu contador entende que o seu negócio teve aquela receita de R$ 5.000. E aquilo vai para o seu DRE. O seu caixa não aparece os R$ 5.000. O seu caixa aparece R$ 2.500 no mês seguinte e R$ 2.500 no outro mês seguinte, que é quando você negociou. Então, a diferença de fluxo de caixa para DRE é uma competência, ou fato gerador. Quando aquilo aconteceu, traduz o que aconteceu no seu negócio naquele período. Quando ele vai se realizar, é outra situação. É quando ele vai acontecer no seu caixa. Isso não só para receita, mas também para despesa. Quando você compra, você comprou, o fornecedor emitiu sua nota, aquela nota vai entrar naquele mês para você. Quando você vai pagar? Em 10 vezes. Aquilo é o caixa, vai pagar em 10 vezes. Então, esse conceito parece básico, mas ele é de grande importância para entender finanças no seu negócio, que é a DRE vai traduzir se o meu negócio teve resultado ou não. Se aquele resultado vai se realizar e quando, é o caixa que diz. Tá? Então, esses dois instrumentos, eles precisam de conhecimento, tanto de quem está operando o seu financeiro, quanto do próprio sócio. É super importante que o sócio tenha esse conhecimento básico, para que ele possa entender se o negócio dele está dando resultado ou não. Se você olhar só para o caixa, você corre o risco de achar que tem dinheiro e amanhã não tem mais. Porque a questão é lógica, né? Para frente, você vai olhando tal, e alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, trazendo o reflexo da DRE. Se você olhar só para a DRE, você não consegue mensurar quando você pode tomar as decisões. Por quê? Porque o efeito do caixa é o que vai liberar você para alguma decisão de compra ou não. Então, os dois instrumentos precisam ser analisados em contextos diferentes. Um para entender se o seu negócio realmente deu lucro ou deu prejuízo, e outro para entender a movimentação de caixa. Se eu tenho capacidade de chegar até onde com esse caixa que eu tenho hoje.